Ora, viva, seja bem-vindo ao programa Radiografia País. Estamos aqui para fazer análise dos assuntos que marcam a atualidade nacional. E para ter de hoje, vamos viajar um pouco sobre o continente africano para tentar perceber as dinâmicas que estão a ocorrer no continente africano. Temos visto que em alguns países os partidos libertadores estão, de alguma forma, a perderem os lugares, ou melhor, a perder a sua hegemonia devido por conta da oposição, ou a exceção da oposição nos partidos em diversos países do continente africano. Vamos tentar perceber as possíveis causas que estão por detrás dessa situação, que é a remoção, digamos assim, dos países libertadores do poder. Vamos fazer um pouco, também vamos dar um pouco a volta para o África do Sul, que Cyril Ramaphosa foi obrigado a, de alguma forma, recorrer a uma coligação para poder funcionar e montar o seu governo. Junta-se a nós o cientista de política internacional que vamos ajudar a analisar esse ponto, Mulungu. Eu já agradeço pela sua presença. Muito agradecido, Mário, pela oportunidade, pelo convite. Estamos cá mais uma vez para discutir em torno daquilo que é a política nacional e internacional. Obrigado, Mulungu, pela sua presença. Conforme fiz referência mesmo a esta tendência dos países, da oposição, tomar conta dos países, ou melhor, ascender a liderança dos países, é uma situação que tem acontecido de um tempo para cá, não só nos países da África Austral, mas também um pouco pela África. Isso vai ocorrendo, na verdade, isso também é um sinal para o mundo que isso também pode trazer um efeito dominó para outros países também que lutam pelo bem-estar da sociedade e dos seus povos. Mulungu, a minha primeira questão que coloco, como é que olha esta situação, essa nova onda que está a ocorrer na África, dos países da oposição a ascender a liderança, o topo do país. Os países libertadores são aquelas que trazem consigo o simbolismo de que a sociedade às vezes diz que não, se não estamos livres hoje do colônia, porque quer dizer, os países libertadores sempre venderam essa narrativa, que se vocês estão livres hoje é porque nós lutamos e libertamos e expulsamos os colonos. Como é que olha para a quebra dessa narrativa nos países africanos? Bem, em primeiro lugar, nós temos que olhar para a questão do comodismo. Os partidos libertadores eles ficaram muito acomodados na ideia de que a narrativa de serem libertadores, a questão moral e o seu efeito na sociedade iria lhes garantir, de facto, uma permanência no poder. Esqueceram-se de vários detalhes. Um dos detalhes que esses partidos libertadores esqueceram é que o colonialismo, o colono, exigia obediência às massas, enquanto que quando ascendem ao poder esses partidos libertadores, eles começam a exigir afeto às massas. Então aqui entramos numa situação de divergência. E esta divergência, de facto, ela deixa por si só uma questão de herança. Qual é esta herança? É que os partidos libertadores, aqueles partidos como a Frelimo, que são revolucionários, e olhamos também para Angola, o MPLA, e olhamos também para a questão da Namíbia, nós percebemos que eles, de facto, conseguiram se desfazer do colonialismo, libertaram o homem, libertaram a terra, mas não libertaram-se da legislação. Eles ficaram com esta herança legislativa. A título de exemplo, Moçambique só começa a discutir o novo Código Civil a partir de 2014. Ou seja, durante este todo ano, este todo tempo, nós ainda tínhamos a vigência aqui de uma legislação colonial. Então, é preciso compreender que estas ideias todas, este desmembramento, ele não foi efetivado porque ele deixou algum espaço para dar uma certa continuidade. E eu tocava nesse aspecto de afeto que esses partidos pediam. É que elas olhavam para as massas, olhavam como quem lhes devia um determinado tipo de afeto, um determinado tipo de ovação, porque eles são os partidos que lutaram, de facto, para alcançar o poder em nome dessas massas. E os detalhes que saltaram à vista quais são? É que a questão do comodismo
ela em paralelo abriu um espaço para que em 76 houvessem sinais do surgimento de um grupo militar como a RENAMO, que de facto a partir de 77 despoleta uma guerra civil no país. E esta questão da guerra civil, 2 anos depois da independência, ela devia ser compreendida como sendo um aspecto de erro no âmbito da introdução da nova república, no âmbito da introdução do novo posicionamento do Estado a nível internacional e também daquilo que era a objeção desta governação, deste Partido Libertador. Então, isto não foi compreendido. Surgiu a RENAMO, fez durante 16 anos uma guerra confrontando o Estado sobre aquilo que era o seu ideal. E em 92 nós tivemos, de facto, os acordos de Lusaka e em 94 tivemos as eleições multipartidárias. E essas eleições multipartidárias, elas só serviram apenas para calar as armas e trazer um novo modo de fazer. Este novo modo de fazer é transformar o Partido Libertador numa única alternativa e oferecer à população a capacidade de escolher, ou seja, uma única alternativa, mas tu tens a liberdade de escolher. E a população foi, de facto, tentando escolher esta oposição, e esta oposição foi compreendendo que a luta ela devia ser diversificada e devia, de facto, ela conhecer uma nova roupagem, tanto que fizeram os updates que fizeram e começaram a surgir figuras como Venâncio Mondlane. E são essas figuras que têm uma compreensão da política um pouco afastada, bem diferenciada daquilo que é a realidade que é imposta pelos partidos libertadores. E essa realidade que estas figuras têm compreensão dela, ela é que espelha, de facto, o anseio da juventude atual. Por quê? Porque a juventude atual ela tem a capacidade de absorver informação a tempo e hora, seja ela de fake news, seja ela uma informação verdadeira, mas ela tem acesso a essas plataformas de informação. Isto influencia diretamente porque estas figuras que são proeminentes na política têm o domínio dessas plataformas, enquanto que os partidos libertadores ainda ficam aquém, está atrelado à ideia da libertação. É só para recordar que os discursos que nós ouvimos antes da campanha eleitoral aqui em Moçambique é que o Partido Frelimo havia feito em 49 anos o que o colono não fez em 500 anos. Ou seja, havia uma comparação entre a periodicidade do colono e aquilo que é a periodicidade de governação do Partido Libertador. Então, aí começamos a compreender que havia um desfoque da realidade e daquilo que é a pretensão deste partido. Então, abre espaço para que estas figuras comecem a ganhar espaço e ganhem corações. Muito bem. E quando fala de comodismo, normalmente, o que significa esse comodismo? Hoje olhamos um pouco também, vamos falar do país do Venâncio Mondlane, que, queiramos ou não, é um fenômeno político que está a mobilizar as massas, está a trazer uma narrativa que em algum momento assenta naquilo que a sociedade quer ouvir. Quando fala de comodismo, refere-se ao quê mesmo? Quando falo de comodismo, eu falo disso numa vertente em que esses partidos eles ficaram relaxados. Se for a perceber, a Frelimo transformou-se num partido pro-marxista-leninista. Então, esse espelho ele não se adequa à nossa realidade. Por quê? A Frelimo tem uma comissão política. Se for a perguntar, o MDM, a RENAMO, o Podemos, a Nova Democracia, eles não têm uma comissão política. Eles têm o secretário-geral. Esses partidos todos não têm um secretário-geral. Agora, qual é a diferença entre o secretário-geral e também o presidente do partido? Ou seja, tens duas figuras que são-lhes atribuídas altos poderes. E esses altos poderes, eles emanam da situação de que há uma preparação da pessoa, do secretário, para ele assumir o poder. E esse comodismo percebia-se no sentido de que, na altura em que o presidente Samora era também, ou igualmente, presidente da Frelimo, o Joaquim Alberto Chissano, ele era secretário-geral. Ou seja, nós já sabemos que ele será o próximo presidente. Então, isto é comodismo porque não abre espaço para que outras figuras que têm uma capacidade de leitura dos fenômenos atuais, de abordagem diferenciada,
tenham acesso a este poder. Ou seja, há uma linhagem preparada para que ela assuma o poder. Se for a recordar, já em 2004, quando começa a campanha do presidente Guebuza para a sua ascensão ao poder, há um nome que era levantado na praça política, que era o de Aires Jalli. Então havia essa ideia de que o Aires Jalli iria assumir de facto este poder. Mas houve disputas internas, o tal conflito geracional que existe na Frelimo, que de facto impediu o Aires Jalli de ascender a este poder. Então, o comodismo ela surge na medida em que as figuras elas já sabem quem será o sucessor, quem vem da próxima, porque há questões internas que dão indicações de que só o fulano e o fulano que pertencem ao grupo geração de Naxingueia é que irão ocupar este poder. Então, é esse conflito geracional que emana desse comodismo e cria fissuras no próprio partido, no sentido de não há uma compreensão por parte dos mais velhos de que os mais novos dentro do partido têm a capacidade de assegurar o poder e dar uma direção a este partido. Mas também aquela geração que é nova dentro do partido, ela olha os mais velhos como sendo um empecilho para alcançar o poder e, de facto, dar uma nova imagem a este partido. Mas qual é que será esta imagem? Esta imagem que leva a Frelimo hoje a ouvir cânticos nas ruas como este país é nosso. Como se não fosse nosso em 75, como se não fosse nosso em 94, em 99, em 2004, em 2009 e nestes anos de eleições que nós tivemos. Por quê? Há um desmembramento partidário por causa deste comodismo. E este comodismo, nós começamos a perceber que a OJM, que é a Organização da Juventude Moçambicana, ela não alterou o seu nome, mesmo se apercebendo que ela está atrelada ao partido no poder. Devia mudar o nome, se calhar, para OJF, porque é a Organização da Juventude da Frelimo. A OMM devia mudar de nome, porque ela já não é a Organização da Mulher Moçambicana. É a OMF, é a Organização da Mulher da Frelimo. Então, tinha que haver essas mudanças por causa da compreensão dos paradigmas, por causa da compreensão do direcionamento da política a nível nacional. Qual a relação que pode dar esse comodismo até que ponto esse comodismo vai refletir-se no aparelho do Estado? Porque nós vamos olhar tudo isto, podemos olhar na questão do aparelho do Estado. O aparelho do Estado é onde, provavelmente, produzem-se as políticas do país para a sociedade no seu todo e para prover o bem-estar à própria administração pública. Como que isso transforma-se e como é que o comodismo partidário vai se refletir no aparelho do Estado? Bem, eu diria aqui que esta é uma questão que vale $1 milhão. Porque a Frelimo não conseguiu desassociar-se dessa questão de partido-Estado. É só compreendermos que o Presidente da República ainda usa os recursos do Estado para questões partidárias. Sim. Ou seja, quando ele vai a uma reunião na Matola, sim, ele vai com um protocolo, sim, do Estado. Então, este é o comodismo que é atrelado ao Estado. E vários outros, tantos ministros que pertencem a este partido, usam mesmo os mesmos recursos para, de facto, se fazer a essas reuniões. Mas é só olhar o comportamento da Frelimo. A Frelimo, enquanto partido, ela está a sofrer uma paralisia interna. E esta paralisia deriva daquilo que nós conhecemos como oligarcas. Mas esses oligarcas dentro da Frelimo, porque não têm a força de um oligarca, podemos caracterizá-los como endinheirados. Okay. São endinheirados porque são pessoas que auto-intitulam-se empresários, mas porque de empresário não tem nada, porque o empresário desenvolve uma determinada, sim, marca, uma determinada comunidade, mas eles têm dinheiro para mandar para o exterior, não têm essa característica de empresário, então são endinheirados. E esses endinheirados é que ocupam os cargos políticos e depois começam a criar conflitos entre si. Ou seja, começa a criar o conflito entre a pessoa do empresário e a pessoa do político. Ou seja, aqui há dois jogos de interesse. Ele que tem informação privilegiada, se tem informação de que a circular, por exemplo, será construída na zona do Albazim, ele é o primeiro a correr para lá e compra espaços na zona ou à berma da estrada. Por quê? Para fazer negócio no futuro. É por isso que hoje em dia tu tens jovens que vão ocupar um espaço supostamente que pertence ao Manuel Chang. Está onde? Está na berma da estrada. Por quê? Ele teve informação privilegiada e foi ocupar isto.
Então, este comodismo, ele começou a confundir o Estado na sua funcionalidade, daí que numa fila para fazer um simples BI ou para tratar um simples BI, tu tens que pagar 200 meticais. Sim. Numa fila para estar numa festa ao lado do Presidente da República, tu tens que pagar 200 mil meticais. Ou seja, nós estamos aqui a fazer um jogo. Esse jogo culmina com um comportamento de uma organização como a Frelimo, mas ela afeta diretamente o Estado. Afeta por quê? Porque há um problema comportamental. Nós podemos mudar as instituições, a sua funcionalidade através das leis, mas nós não conseguimos, de facto, mudar o comportamento da pessoa, que é esse comportamento que está viciado e esse comportamento que conduz o Estado a um determinado padrão de vícios, e esses vícios acabam caracterizando-se em um Estado falhado. É por isso que hoje em dia fala-se do colapso da economia, fala-se da erosão do tecido social, fala-se da falha na questão da segurança. Ou seja, é um Estado falhado na sua plenitude, porque os 3 pilares que podiam conduzir esse Estado, eles demonstram uma certa fissura. E esta fissura, ela é o espelho daquilo que é o comportamento do Partido do Estado, porque a Frelimo ainda não conseguiu se desligar do Estado e não fez nenhum trabalho por causa do comodismo para desligar o Estado do partido. Muito bem. Se olharmos um pouco para os países, não vou cingir simplesmente nos países da África Austral, mas vamos ver agora, recentemente, Botsuana, que entrou o Duma Boko, e também vimos na Zâmbia que o Edgar Lungu que perdeu também com Hichilema. Depois vamos olhar um pouco também, vamos subindo um pouco, quando um pouco Chakwera, que tirou o Peter Mutharika, o poder. Depois vamos olhar um pouco para Senegal. Temos o Faye, que é um jovem. Esta tendência desses partidos, será que a sociedade per si entendeu que esses senhores que nos deram a independência estão a falhar conosco e que nós precisamos mudar de narrativa, trazemos umas pessoas mais jovens? Não estou a dizer que essas pessoas são jovens, mas vamos olhar para aquelas idades que vinham nos vender, as pessoas que vinham ocupando os cargos presidenciais. Eram pessoas que normalmente tinham acima dos 60, essas coisas todas. E de um tempo para cá começamos a ver jovens, 40 e tal, 50, são jovens e a maior parte deles vem da oposição. Será que as sociedades aperceberam-se de que os países libertadores estão a nos vender uma narrativa errada e que nós precisamos de pessoas que possam talvez devolver-nos a esperança que tanto nós precisamos, e nós temos que afastar essas pessoas? Somos gratos a eles, mas estamos a julgar que eles provavelmente não são competentes neste preciso momento. Vamos tentar colocar esses jovens. Será que podemos assumir que isto é uma mensagem de que a juventude ela tem que ser ouvida, a juventude ela precisa assumir os lugares cimeiros nos países? É assim, os partidos libertadores, eles venderam a imagem de gratidão. Ou seja, a gratidão é que lhes manteve no poder. Mas depois começaram a discursar como negros e a governar como brancos. Sim. E isto, de facto, falhou. Isto falhou na medida em que não houve uma percepção clara deste poder. E este poder, ela porque vicia e transforma simples ovelhas em lobos maus, começamos a perceber uma ascensão de outras figuras. E essas figuras que ascendem, porque as outras vendiam o subjetivo, o intangível, elas chegaram para vender coisas materiais. E é neste mundo materialista que nós nos encontramos, em que só quem tem uma capacidade demonstrativa em termos quantitativos e não qualitativos é que se calhar podia garantir aqui uma certa expressão política formidável. A título de exemplo, se você pega esta caminhada do Venâncio Mondlane, é um indivíduo de causas. As causas que ele abraçou como o Akakane, as causas como a devolução dos campos nos bairros que haviam sido arrancados dos jovens. Você percebe que ele tem um sentido material, ou seja, ele tem componentes palpáveis para poder apresentar
naquilo que é o seu manifesto para conseguir arrancar o voto da pessoa. Sim. Enquanto que os partidos libertadores, como a Frelimo, por exemplo, devemos Sim. usar aqui como o nosso exemplo, Sim. é que elas vendem o efeito moral, Sim. a gratidão. Sim. E isto já não tem muita relevância porque a sociedade ela transformou-se. Sim. A sociedade ela assumiu a questão da ambição, a questão do seu objetivo material como sendo uma característica dela. Então, é preciso satisfazer isso. A título de exemplo, hoje em dia, tu precisas entrar no emprego, mas vais negociar o seu salário. Mas nos tempos, os salários estão estabelecidos, tu tinhas que olhar para a tabela e se conformar com aquilo que estava lá. Ou seja, hoje em dia há mais uma abertura e, se calhar, paga-se pelo preço daquele determinado produto, por mais que o mercado X ou o mercado Y esteja a vender o mesmo produto, mas o preço será diferenciado pela capacidade de venda ou pela capacidade de compra. Então, temos que compreender essas coisas, que o efeito moral já não tem muita eficácia hoje em dia. Então, nós vimos o Chakwera, ele travou uma luta durante 3 meses e depois desses 3 meses o Conselho Constitucional decidiu, de facto, anular este processo. E este processo fez o Chakwera ascender ao poder. Mas olha aqui, há uma coisa que eu não concordo muito no meio destes processos. Sim. É que hoje, dia 7 de janeiro de 2025, se você anula as eleições de Moçambique e vamos para as segundas eleições, a Frelimo não tem capacidade de estar nem em 4º lugar. Então, era preciso que se criasse um mecanismo da Frelimo também recuperar a sua imagem para poder ter aqui uma corrida justa. Porque a corrida, a partir de agora, ela não seria mais justa. Ou seja, iríamos ter uma alteração de todo o quadro legislativo. Então, íamos ter, se calhar, o Podemos em primeiro lugar, se calhar a Renamo em segundo. E depois, então, essas alterações, elas iam derivar por causa desta contestação. E quando olhamos para a questão do Senegal, nós vimos que a juventude lá, pela percepção que teve, acabou assumindo aquilo que é a sua veia juvenil para, de facto, depositar voto e confiança nesta juventude. E tivemos uma ascensão de um jovem, pouco mais de 40 anos. E ele ainda apresenta uma particularidade que agradou muito os africanos. Ele contém 2 esposas. Então, é este recuperar também do quesito africanismo à africanidade que muitos dos africanos estão à espera. Porque há uma onda crescente de que devíamos nos despir de todo o colonialismo, desde a religião, o comportamento, questões culturais. Então, ele começa a ser esse espelho. Então, era preciso fazer leituras novas. E essas leituras novas estão a falhar no ZANU-PF, estão a falhar na ANC, no MPLA, estão a falhar também na Frelimo. Então, há espaço, sim, para que essas organizações tenham novos elementos. Mas esses novos elementos precisam de garantias. Obrigado, Mulungu. Vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com mais debates aqui no programa Radiografia. Não saem daí. Até já. Os alunos são muito felizes aqui no IPET. Os formandos vêm ao IPET com muito prazer e não por uma obrigação. O ambiente no IPET é, sobretudo, um ambiente familiar. Aqui no IPET há uma relação de muita proximidade. O IPET é extremamente rico em laboratório humanístico, laboratório de eletricidade, sala de informática petrechada e biblioteca. Moçambique é um país em vias de desenvolvimento e, para responder aos desafios deste desenvolvimento, o IPET aposta em cursos de eletricidade industrial, informática, gestão de recursos humanos, contabilidade e gestão e cursos de saúde que englobam enfermagem, medicina geral e nutrição. O IPET tem como responsabilidade formar jovens para fortalecer a qualidade dos profissionais no mercado. Hoje em dia tentamos não só olhar para a formação acadêmica, mas também para a formação humana. E é um orgulho para o IPET saber que os nossos formandos conseguem atingir os seus objetivos. E que fomos nós que contribuímos para isso. IPET. Mude a sua história.
Estamos de volta no programa Radiografia para dar continuidade da nossa conversa. Lungo, a questão também que eu vou colocar, se viajamos um pouco para a África do Sul, o próprio atual presidente, Cyril Ramaphosa, para formar um governo, teve que mesmo sentar com a oposição para poder formar-se um governo. Isso é um sinal preocupante, de alguma forma. Não é de alguma forma, é um sinal preocupante, tendo em conta o ANC. Estas mudanças, elas começam ou não a preocupar os países libertadores. Vou dar um exemplo da própria Frelimo também, que essas dinâmicas estão a acontecer porque tudo, se olhamos para a própria história, os movimentos de libertação começaram, os que foram participar nesses movimentos, nas grandes lutas, aquilo sempre teve um efeito dominó. Sim. E depois chegou em África. Quer dizer, estamos a assistir a esses movimentos paulatinamente e, de alguma forma, elas vão se expandindo. É ou não motivo para os países libertadores se preocuparem e começar a se posicionar e estar ao serviço do seu povo? Eu acho que é, mas a prática demonstra que não. Por um simples motivo. Nós tivemos as eleições na África do Sul, ainda no processo de contagem, nós tivemos um depoimento crucial. Aquilo, para mim, foi uma espécie de assessoria gratuita por parte do embaixador sul-africano que esteve acreditado aqui em Moçambique. Ele, fluente em língua portuguesa, terá dito, olha, nós tivemos um sinal para a ANC que não é nada abonatório. E este sinal ele é preocupante para todos os estados a nível regional. A Frelimo deve se preparar para o próximo pleito porque haverá mudanças. Então, eu acho que isso era um alerta suficiente para a Frelimo também se preocupar. Mas percebemos que não. Eu digo que não porque, olha os números. Os números que a Frelimo obteve no dia 9 de outubro, elas afastam qualquer tipo de teoria da ciência política que, de facto, tenta debruçar em torno da erosão da legitimidade. Sim. Então, como é que um partido que é contestado a nível nacional consegue 75% o seu representante a nível das presidenciais e ela consegue uma maioria absoluta, quase que esmagadora, na Assembleia da República? Então, ciência política começa a perder o seu espaço para interpretar esse tipo de fenômeno. Mas, numa outra vertente, podemos buscar os dados históricos para não nos apedrejarem por estar a ser um pouco tendenciosos. Em 2009, a Frelimo tinha cerca de 76% de aceitabilidade. Mas já em 2014, essa aceitabilidade cai para 57%. Então, se essa aceitabilidade caiu para 57%, significa que já em 2019 ela se calhar sofreu uma queda para por aí 52%. Então não se esperava que em 2024 ela fosse ascender a números assustadores. Porque, já digo, um país que teve a questão das dívidas ocultas, ela bem peneirada na tenda, na BO. Depois tivemos o terrorismo, que foi despoletado em 2017. Depois temos questão de sequestro, temos a crise financeira, depois temos problemas sociais de várias índoles, desde étnicos, desde linguísticos e regionais. Então, um Estado com esse tipo de problema, não se esperava que o partido que vem governando por muito tempo tivesse tais resultados. Então, se tem tais resultados, é porque ignorou, em parte, aquilo que é posso considerar aqui a linguagem coerente, um roubo inteligente. Por quê? Devia ser aqui, se calhar, um número de 52% a 53%. Não podia passar muito disso, porque o Venâncio Mondlane, que era o concorrente mais forte, não tinha uma estrutura política para poder ganhar essas eleições, supostamente. A Renamo estava numa paralisia interna e estava quase a ficar paraplégica para correr a essas eleições. O MDM estava em um estado vegetativo, uma morte cerebral. Então, a Nova Democracia ainda era uma força em ascensão. Então, havia um campo para ganhar com margens mínimas. Mas foi eliminado isso porque não se compreendeu esses sinais que vinham da África do Sul através de uma ANC que, de facto, teve que fazer uma coligação com a oposição para garantir o poder. Vou lembrar aqui, mais uma vez, também o discurso
do saudoso Marcelino dos Santos. O Marcelino dos Santos dizia que não volta para a Assembleia da República porque a Renamo está lá. Ou seja, os membros fundadores da Frelimo também tinham esse preconceito para com a oposição. Se eles demonstram esse preconceito para com a oposição, significa que não há aceitação para a exceção da oposição. Então sempre se fará tudo, de todas as formas, para que esta oposição não consiga alcançar o poder. Se calhar, ou quiçá, depois de perda de vida de toda esta geração fundadora do partido, é que se calhar podemos ter a ascensão de uma oposição. Então isto cria o quê? Cria uma convulsão interna, cria problemas políticos. E esses problemas políticos ficam elas aquém daquilo que nós estamos a presenciar. Nós somos um Estado que temos um governo eleito, temos um governo que tem uma aceitabilidade a nível da Constituição da República, mas temos também alguém que, através de uma live, faz uma espécie de decretos presidenciais. Alguém que diz, olha, não paguem portagem e as pessoas obedecem. A pessoa diz, hoje vão marchar, fecha as ruas e as pessoas obedecem. Então significa que há um problema interno por ser resolvido e este problema não é individual, não é partidário, não é institucional, é um problema de todo um país. Muito bem. Tocou num assunto de extrema importância relativamente à questão dos resultados eleitorais. E se formos a notar, quase em todos os países africanos, os presidentes da oposição que ascenderam ao poder, exceto este episódio de Botsuana recentemente, quer dizer, foi, digamos, à força, digamos assim, quer dizer, não foi de uma forma pacífica como tal. E se olharmos para os próprios números, às vezes, dos países libertadores, os números que o colocam no poder, são números que contradizem com a realidade. E se recuamos um pouco à questão Nelson Mandela. Nelson Mandela, no auge da sua popularidade, venceu com 61,25%. No auge da sua popularidade. Mas hoje temos os países libertadores numa situação em que a sua popularidade não é boa, a vencer por 80%, 70%, até 85%. Estas vitórias, que de alguma forma normalmente são contestadas e que elas nos trazem conflito nos países, não será de alguma forma um sinal de que os países também libertadores, ou melhor, os partidos libertadores já se aperceberam desses movimentos e de alguma forma esses mesmos partidos procuram a sua forma de se colocar ao poder. Por exemplo, se olhamos para o Senegal, Macky Sall, quer dizer, ele teve que ser forçado para marcar eleições. Ele não queria marcar eleições. O Conselho Constitucional forçou Macky Sall para marcar eleições. Essas tendências, fica uma ideia de que os partidos libertadores, ou melhor, não querem sair do poder e querem se manter a todo custo no poder. Sim, isto tem uma determinada explicação simples. É que eles, de facto, expulsaram um colono, mas não um colonialismo. Eles transformaram-se no novo colono. E se for a perceber, há aqui um paradoxo, porque todos os países que fizeram luta de libertação nacional, elas, de facto, são os países que mais têm tendência, ou os partidos, esses libertadores, têm tendência a manter-se no poder a todo custo. Enquanto que os países que receberam as independências de forma pacífica, como Estados francófonos e anglófonos, eles não têm esta tendência, por isso que, muito bem disse, o Conselho Constitucional forçou o presidente a marcar eleições. Agora, eu lhe questiono, em Moçambique é possível o Conselho Constitucional forçar o presidente a marcar eleições? É claro que não. Por quê? Nós estamos numa situação em que o jogador é árbitro. E se o jogador é árbitro ao mesmo tempo, é claro que a tendência sempre será, de facto, fazer com que este jogador tenha uma determinada vantagem. Eu vou usar aqui uma espécie de jogo de futebol. Muitas das vezes, quando uma equipe sofre uma goleada, culpa-se a arbitragem, culpa-se os defesas, mas há quem, na última instância, culpa o atacante. Então, essa última instância, este ilógico de culpar o atacante, é o que acontece em Moçambique. Nós, o partido
no poder, ela de facto está aqui a imputar culpas ao atacante. E este atacante é o Venâncio Mondlane. Então, esqueceu-se dos suas defesas, que não estão a fazer o papel determinado de forma a garantir esta manutenção do poder, de forma a garantir uma nova imagem a este partido. Então, quando você cria uma justificativa que não é palpável, porque o atacante que marcou os escudos na sua baliza, ele é culpado, significa que os teus defesas, eles todos estão inibidos de culpa. É por isso que nós temos esses argumentos que vêm de figuras como Bernardino Rafael, que saem da sua posição de comandante-geral para extrapolar a questões políticas. Depois tem o discurso de Cristóvão Chume, que é o ministro da Defesa. Depois tem da Helena Kida. Depois temos do próprio Pascoal Ronda. Então, várias figuras aqui tentam, de facto, trazer discursos desfasados ou desfocados daquilo que é a realidade, porque o objetivo é culpar este atacante. Mas eles, como defesa, todos, não estão a conseguir, de facto, perceber que o erro vem deles. É por isso que, naquela fuga de BO, nós tivemos um discurso do Bernardino Rafael, mas tivemos outro da Ministra da Justiça, que é a proprietária da casa. Ou seja, a proprietária da casa disse uma coisa, mas o segurança disse outra coisa. Então, era preciso percebermos que aqui o problema não é do atacante. O problema é dos defesas no campo que não estão a conseguir se posicionar de modo a discutir em pé de qualidade a questão tática ou técnica com o adversário. Duas questões para terminar. Acredita que os países, melhor, os motivos pelo qual os países, os partidos melhor libertadores lutaram para libertar os seus países, um dos princípios que é mais falado é o princípio da própria democracia. Eles acham que eles estão a exercer a democracia na sua plenitude, olhando naquilo que acontece um pouco pela África? É assim, na África Austral, pelo menos, ainda estamos no processo de democratização. Mas este processo de democratização sofre atrasos em alguns países. E um dos países exemplares no processo de atraso de democratização é Zimbábue. Zimbábue é um daqueles estados que sempre tem conflitos eleitorais. É verdade que nós estamos a entrar no mesmo percurso, mas o Zimbábue é o campeão. Desde os tempos de Mugabe. Exato, desde os tempos de Mugabe. Então, esses sinais todos não podiam ter sido ignorados, principalmente porque nós fazemos parte de várias organizações. Organizações como a União Africana, a SADC, as Nações Unidas, o Commonwealth, são organizações que têm estados, que têm uma experiência democrática, que podiam, de facto, assistir-nos de modo a desenvolvermos a nossa capacidade democrática. Mas nós percebemos que o mal maior, se calhar, não seja o sistema democrático como tal. É que o sistema democrático, ele chegou até nós, mas não foram criados democratas como tal, pessoas que se comportam como indivíduos que estão no ambiente democrático. Então, isto falhou, ou seja, é como quem traz um presente e não diz como é que se manuseia aquele presente. Então, nós ficamos a apreciar todos os anos e urge uma confusão, porque num dia girou uma roda e no outro uma outra roda. As ignições funcionam quando alguém mexe por um lapso. Então, era preciso trazer este pacote democrático, explicar, conscientizar a sociedade africana o modus operandi e a funcionalidade desta democracia, tendo em conta as realidades que nós vivemos. Porque o que nós assistimos em quase todos os países africanos é que corrompeu-se essa democracia, legitimou-se a ditadura. Nós vimos chibatadas nas costas daqueles como o falecido da oposição em Zimbábue, que me foge o nome. O Tsvangirai. O Tsvangirai sofreu chibatadas pelas costas em pleno século XXI. Ou seja, nós ainda temos figuras que ainda são tratados como a era da escravatura. Então, era preciso que estes processos democráticos elas fossem assistidas, se calhar, a quem tem uma capacidade, assistir e, de facto, aqui fiscalizar a funcionalidade deste processo. Para não dizer que também há um outro mal, é que os processos democráticos são dispendiosos.
Então era preciso, se calhar, criar processos democráticos que espelham a nossa realidade, que são menos dispendiosos, mas são eficazes e evitam conflitos. Esta onda que estamos a trazer, está a surgir nos países africanos, ameaça ou não os partidos libertadores? E como os partidos libertadores podem parar essa onda? Há uma questão simples, que se calhar esquecemos aqui. Os partidos libertadores, na sua maioria, têm uma filiação internacional. Sim. A influência do xadrez político internacional ele conta muito. Temos a reanimação do posicionamento da Rússia a nível do sistema internacional. Então, se formos a pegar Moçambique e companhia, esses libertadores todos têm uma ligação com a Rússia. Sim. E a Rússia trava uma luta para, de facto, não permitir que os Estados ocidentais continuem a ter influência a nível dos Estados africanos. Então, esta luta faz com que as oposições ganhem força, porque os Estados ocidentais vão patrocinando também essas oposições para que elas tenham mais força e tenham mais ímpeto político para poder, de facto, se fazer a essas eleições. Para de modo a termos aqui uma ascensão dessas figuras que têm uma ligação, uma influência direta com os Estados ocidentais para satisfazer aqui os seus interesses. Então, nós estamos a assistir este processo todo. Mas estes partidos políticos, estes partidos libertadores, eles perderam com o tempo a sua veia de libertador, ganharam uma outra veia de impostor, digamos assim. Eles já não têm essa capacidade de perceber aquilo que eles perceberam quando foram pegar nas armas e lutar. Agora, eles têm uma nova forma de o fazer. E esta nova forma de o fazer é que lhes faz com que fiquem um pouco descontrolados. Por quê? Nós estamos na era da bonança para eles. Ontem, jovens pobres, jovens camponeses, filhos de escravos, e hoje, endinheirados, patronatos, pessoas bem posicionadas na sociedade, e que, de facto, para eles caminharem as ruas, esses que nos libertaram, é preciso que nós paremos as nossas viaturas, paremos as nossas marchas, porque eles estão a passar. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que há alguma coisa que não anda muito bem. A desconfiança é elevada para quem nos libertou e ele não tem muita garantia sobre a sua segurança quando está perante a nós. Mas, depois de 5 anos, pede a nós mesmos para que depositemos um voto na urna. De forma mais rápida, que relações Moçambique e Angola tira desses movimentos que estamos a ver em Moçambique? Vimos os angolanos a dizerem que a falarem que nós vamos copiar esse modelo que Moçambique está a usar, de através, por exemplo, de um dispositivo, estamos a falar de um aparelho, telemóvel, alguém dirigir manifestação, orientar pessoas. Que relações a Frelimo e o MPLA, pessoalmente, devem tirar dessas relações que nós vivemos no país, que foram esses movimentos todos liderados por Venâncio Mondlane? Bem, isto será, de facto, como Revolução Jasmim, ou, por outras palavras, Primavera Árabe. Isto vai tendo efeito dominó em quase todos os países, regionais e muito mais. Por quê? O Venâncio Mondlane trouxe aqui uma novidade. E esta novidade, ela é por si só novidade para quem não pensou em explorá-la, que é usar as redes sociais. E isto vem desmentir, de facto, aquilo que se dizia que há um voto daquele que usa as plataformas digitais. Sim. E esse não pode se usar como medidor, porque ela por si só não é cabal. Mas percebemos que este não cabal conseguiu, de facto, paralisar um país. Exato. E isso é muito importante. Então, as lições que estes dois agrupamentos podem tirar disto é que precisam de uma nova roupagem, precisam de uma nova imagem. E estas imagens que eles precisam passa por, de facto, dividir o poder em instituições, ou seja, tem que se emancipar o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo. Nós estávamos a propor aqui aquilo que foi conhecido ou é conhecido como Governo de Unidade Nacional. Neste Governo de Unidade Nacional, a figura do presidente, numa primeira fase, ficava com o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior, os serviços de segurança, ficava com o Ministério das Finanças e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O resto dos ministérios
ficavam na alçada do primeiro-ministro. E também a questão da logística do Ministério do Interior e do Ministério da Defesa, ela só podia ser, de facto, mexida num aval do primeiro-ministro para questões de transparência. E esse governo de unidade nacional, ele é um governo transitório. Transitório no sentido de organização do Estado para se ir às novas eleições. E aí, se calhar, já teríamos uma nova forma de jogar, onde os jogadores iam sentir-se mais à vontade para fazer-se esse jogo e, quiçá, isto ia abrir um espaço para uma revitalização da própria Frelimo. Porque o que nós estamos a assistir é que todos os partidos libertadores correm risco pela sua teimosia de desaparecer do sistema político, como vários outros. O partido do Benito Mussolini sumiu, o partido nazista do Hitler sumiu. Então, isto pode acontecer a nível nacional, pode acontecer em Angola e em vários outros países. É preciso aqui compreender que as dinâmicas são outras e conduzir os destinos do partido numa vertente em que ela garanta a sua manutenção e a sua sobrevivência. Mlungu, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Radiografia do País, que nos ajudou a analisar este tema que elegemos para o dia de hoje, que é de extrema importância, tendo em conta aquilo que está a acontecer no continente africano, em que os países da oposição tendem a assumir as lideranças dos seus países, que isso deriva de alguma forma da convulsão social que vai se vivendo um pouco pela África. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima edição com mais temas que marcam a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, uma feliz tarde.